Como eu falei, dentro de gestão de pessoas tem um capítulo especial aqui que é exatamente sobre como motivar a equipe. Nessa aula que eu quero falar sobre alguns critérios, alguns cuidados especiais que a gente pode fazer para isso. Eu vou usar uns princípios de um cara chamado Herzberg. Gosto muito da filosofia com que ele apresenta os métodos que a gente tem de possibilidades de motivação. Ou seja, o que passa nas nossas cabeças como seres humanos, o que nos motiva ou não a trabalhar. Tem coisas que nos motivam a trabalhar e tem coisas que nos desmotivam e não são necessariamente as mesmas coisas. Mas de um modo mais simplificado para essa aula aqui, eu quero mencionar um conjunto dessas coisas, vou mostrar 7 itens que têm essa capacidade de motivar ou de desmotivar. Então vamos lá a esses itens para você poder refletir sobre cada um deles. O primeiro deles, que pode servir para isso, é o relacionamento com a equipe, ou seja, relacionamento com os colegas. Bom, o que me refiro a isso? Você trabalhar num lugar onde o ambiente de trabalho é ruim, é pesado, onde as pessoas têm um ambiente talvez de fofoca, onde tem aquele que um fica puxando o tapete do outro, onde o ambiente é pesado, um ambiente meio de bullying, ambiente de... é chato, é ruim, sabe aquele ambiente ruim de trabalho? Será que você gostaria de ficar trabalhando num lugar assim? Então entende que se o ambiente de trabalho, se o relacionamento com os colegas, se a forma como eu me relaciono com os demais colegas que trabalham comigo, se esse relacionamento é ruim, é pesado, então eu não vou querer ficar aqui. A desmotivação é muito grande. Então, uma das coisas que como gestor de pessoas você precisa fazer é cuidar para ver se o relacionamento entre as pessoas está harmônico, está bacana, se está legal. Então, criar mecanismos e possibilidades para isso e ficar sempre de olho, para ver se está todo mundo lidando bem uns com os outros, ok? Então, isso é um fator importante de desmotivação quando o relacionamento é muito ruim. Outra questão importante com relação a isso, vamos chamar de qualidade da supervisão. O que é isso? Como que você como líder, ou se você tem um gerente, como é que o líder direto, o chefe direto, o supervisor direto lida com as pessoas? Tem supervisor, tem líder que acha que tem que ser agressivo, que tem que ser duro, tem que ser ríspido, que tem que tratar as pessoas sabe assim, na agressividade. E não é assim que funciona, muito menos hoje em dia, já não faz o menor sentido isso. Muita gente, mas muita gente mesmo, sai da clínica, sai da empresa que trabalha porque não suporta o chefe, não suporta o jeito com que é tratado, ou seja, não suporta o excesso de pressão, o excesso de rispidez, ou de grosseria, ou de indiferença, ou seja, como for. Ou seja, então muito cuidado com quem está supervisionando a equipe. Às vezes o problema da desmotivação que você pode ter num determinado departamento ou área da sua clínica, talvez seja como o líder daquela equipe está tratando os demais. Não sei, observa. Ou, como você está tratando os demais, quem sabe pode ser um problema também, e aí você vai ter que refletir e mudar talvez de comportamento. Um item importante também com relação a isso seria as condições físicas do trabalho, né? Então, assim, um outro fator motivacional que o Herzberg coloca é o fator que é as características físicas do local de trabalho. Por exemplo, um lugar que é muito sujo. Será que você gostaria de trabalhar num lugar que tem baratas, por exemplo? Eu estou exagerando, mas você sabe o que eu quis dizer com isso. Num lugar que você é muito quente, que é muito barulhento, né, que é insalubre, de tão ruim que ele é. Então, imagina um lugar assim muito, mas muito quente mesmo. Um lugar com cheiro muito desagradável. Um lugar que eu não tenho espaço para descansar. Eu não tenho um cantinho ali para comer. E o que eu faço agora? Que eu não tenho a mínima condição de guardar, talvez, a minha marmita quando eu trago lá. Como que será que o funcionário vai considerar o grau de motivação para uma clínica como essa, onde não tem o mínimo de interação nesse sentido? Ou seja, as condições físicas de trabalho, cadeira que eu sento, se a mesa está legal, se a gaveta funciona, se eu tenho instrumento de trabalho, se eu tenho um computador decente para trabalhar, essas coisas, ou seja, a qualidade física básica de trabalho é fundamental. Se eu não tenho as condições mínimas, vai gerando um estresse na pessoa e ela vai ficando com vontade de sair daquele lugar. Vai tendo uma desmotivação muito grande. E as pessoas começam a ter aquele tipo de comportamento. Eu já falei uma vez, 2, 3 para o chefe e não faz nada com isso, ou seja, também não me importo mais. Ou seja, o grau de desmotivação vai ficando crônico. Cada vez que a gente faz pesquisa em clínicas e a gente conversa com as equipes, a gente vê que isso acontece com muita, mas muita frequência. Então, cuidado com isso aí também. Outra questão importante, aí sim de motivação, é o reconhecimento público. Isso é,
você reconhecer um trabalho bem feito, você elogiar pessoas por um trabalho extraordinário, aquilo que é excepcional, que é acima da média, aquela entrega daquela pessoa, daquele funcionário que fez alguma coisa além, muito além do que você mandou, que teve iniciativa, que trouxe ideias novas, que falou, olha aqui, chefe, eu tive uma ideia, fiz isso, fiz aquilo, já tomei tal iniciativa. O compressor quebrou, olha, mas já mandei consertar. Então, esse tipo de iniciativas sendo elogiadas em público, sendo reconhecidas. Às vezes até um abraço, um aperto de mão, um reconhecimento para a pessoa já é válido. Ela sente que está sendo notada, ela sente que você percebeu o esforço adicional. Isso já é um fator de motivação para muita gente, tá? Então, reconhecimento é um negócio que ajuda bastante nesse processo, né? Outro item importante, segundo Herzberg também, é dar responsabilidades com autoridade. Alguns autores chamam isso de empowerment ou de empoderamento. O que é isso? É quando você fala para a pessoa, olha, este projeto, nós vamos mudar a recepção, por exemplo, nós vamos melhorar o atendimento ao cliente, o cliente vai ter um atendimento maravilhoso. Aí você chama uma das pessoas da sua equipe e fala, você é responsável por implantar esse projeto. Você vai conversar com ela, vai dar orientação, vai mostrar material, enfim. Você vai participar do projeto porque a responsabilidade primeira é sempre sua. Mas você fala assim, você é o líder do projeto. Você pega uma pessoa e deixa ela sendo o líder daquele projeto. Esta pessoa se sente responsável, se sente mais do que valorizada. Então ela tem autoridade com responsabilidade. Obviamente, como líder de um projeto, ela sabe que ela precisa entregar algo melhor. E se ela não o fizer, ela também tem algum tipo não diria uma punição, mas ela vai sentir que ela não entregou aquilo que foi lhe dada a responsabilidade. Mas em geral, se a pessoa está pronta para isso e recebe uma responsabilidade como essa com autoridade, ela se sente motivada, ela se sente encorajada. Puxa, o chefe me viu, me reconheceu, me considerou pronto para uma tarefa como essa. Isso pode ser um fator muito bacana de encorajamento e de motivação para muita gente. Um item similar a esse de alguma forma é o senso de realização. Senso de realização, segundo o Herzberg, é quando você faz com que a pessoa tenha o prazer de fazer coisas diferentes, coisas novas, tenha novos desafios. Toda a equipe, não precisa ser só o líder daquela equipe, todo mundo pode ser desafiado a fazer algo melhor, algo que vá além, algo que é extraordinário. Então, quando a pessoa consegue fazer algo que seja extraordinário, tem um senso de realização e recebe ainda um reconhecimento público, uau, aí é tudo de bom. É isso que são os fatores de motivação. E por fim, adivinha qual é agora? Grana. Presentes e dinheiro também podem ser fatores de motivação? Sim. Mas segundo Herzberg e vários outros autores, o dinheiro ele geralmente não motiva. A falta do dinheiro é que desmotiva. Ou seja, se eu recebo um salário bacana, ok, recebo um pouco mais legal, melhor, chega depois de um determinado número que não faz muita diferença aquilo. Você imagina, por exemplo, a pessoa receber um bom salário, um salário bem legal, talvez acima da média, mas um chefe altamente estúpido, uma equipe que briga o tempo inteiro, um ambiente ruim, fedido, insalubre, sujo. Você entende que o conjunto vai desmotivar de qualquer forma? Você pode até imaginar, talvez em um tempo ou dois ali, que você aguentaria, mas ninguém fica isso no médio e longo prazo. Então, dinheiro, salário, essas coisas precisam estar de acordo com o mercado, talvez um pouco acima para motivar, mas se estiver muito abaixo, certamente desmotiva mais do que motiva se estiver bem. Presentes, brindes e outras coisas legais podem motivar, sim, se estiver de acordo com o sonho de cada um. Então você desafia a sua equipe a um projeto maior e lhe dá um presente muito legal por aquela conquista, isso pode ser legal para a pessoa ou às vezes o prêmio pode ser para a equipe. De uma forma resumida então, as formas que eu tenho para motivar a minha equipe são muitas e vai muito além do que aquele simples, talvez dar um dinheiro aqui, um dinheiro ali, embora isso possa ser, como eu acabei de falar, também interessante, ok? Então pensa sempre da seguinte maneira, quando você estiver trabalhando com isso. Lembra da sua visão de longo prazo, pega aquela visão, transforma em metas e objetivos menores, transforma esses objetivos menores em metas específicas para cada funcionário ou para cada grupo de funcionários, e aí eles têm uma meta por um prazo específico, e se alcançar, você vai desenvolvendo essas pessoas, vai premiando essas pessoas com coisas,
Pode ser com brindes, pode ser com esses elogios, com responsabilidades e tudo mais que eu falei aqui para vocês. Eu tenho certeza que o conjunto dessas ideias vai fazer muita diferença na forma como você faz a sua gestão de pessoas. Eu quero te encorajar fortemente a isso, porque a sua equipe vai perceber que você está se tornando um líder mais presente, um líder mais junto, que se importa. O líder é aquele que faz junto e que estimula as pessoas a fazerem, não é aquele que obriga as pessoas a fazerem. Ele faz junto e lidera pelo exemplo. Então, seja você o líder que a sua equipe quer para que possa ter o prazer de te ajudar a alcançar a sua visão de longo prazo. Ou seja, que esteja engajada com você para te ajudar a alcançar os seus sonhos. Tenho certeza que isso vale muito a pena.